Olá, você já imaginou o impacto que a inteligência artificial pode representar nas licitações públicas? É justamente sobre este tema que pela primeira vez eu vou falar com ele. Olha só, ele é mestre em direito econômico, especialista em direito público e administrativo, autor e coautor das obras jurídicas com destaque para as obras, olha só, gestão e fiscalização de contratos administrativos, inteligência artificial e direito administrativo, professor de direito aplicado às licitações e contratos administrativos. Então, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Jader Esteves. Pessoal, um prazer estar aqui com as senhoras e com os senhores, por meio do Boletim Diário. Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Acho que é um tema extremamente relevante, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, poder falar sobre inteligência artificial aplicada às licitações. E eu fico muito honrado de poder estar aqui dividindo esse momento contigo, Ricardo. Professor, eu agradeço desde já em nome de toda a família Forset seu tempo, disponibilidade e como você já bem mencionou, um tema super atual, né? Não é mais aquela coisa de falar de futuro, estamos falando aí do presente. Então já vamos direto aí, né, professor? Como a inteligência artificial pode aí transformar o mundo das licitações. Professor, por favor, o espaço é todo seu. Obrigado, Ricardo. Quando a gente olha para a parte de. Quando a gente fala de inteligência artificial, inevitavelmente a gente está olhando para uma ferramenta que vai se tornar cada vez mais relevante no nosso dia a dia. Ela vem com o propósito de otimizar, dar mais segurança às nossas atividades e também não podemos fugir disso, né, dessa perspectiva, quando a gente olha para as licitações e contratos administrativos. De forma geral, a inteligência artificial ela se caracteriza pela capacidade de sistemas computacionais que vão simular funções cognitivas humanas, como aprendizagem e também tomada de decisão. Dentro dessa temática, a gente pode destacar algumas aplicações específicas em processos licitatórios e também de algumas ferramentas, como, por exemplo, o ChatGPT, DeepSeek, Copilot, dentre outras, que podem ser utilizadas aí para poder auxiliar tanto nas fases de planejamento, quanto na fase de seleção do fornecedor e também na fase de gestão e fiscalização do contrato, a fase de execução do contrato. No Brasil, quando a gente pega os decretos recentes do governo federal, por exemplo, o decreto 10.332 de 2020, nós vamos ver que tem uma abordagem já voltada para a implementação de tecnologias, dentre as quais está a inteligência artificial. E a própria Lei 14.133, que o pessoal fala que é a nova lei de licitações, que já não é tão nova assim, ela incentiva o uso de recursos tecnológicos para ampliar a eficiência, transparência e também o controle das contratações. Embora ela não venha trazendo expressamente o termo de inteligência artificial, ela abre espaço para a adoção de soluções de análise automatizada que podem atuar desde o planejamento da contratação até a execução e fiscalização do contrato. Ontem mesmo, eu estava num órgão da administração pública federal, ministrando uma palestra num simpósio, com aproximadamente 600 participantes, e aí eu demonstrei ao vivo como a gente poderia utilizar a IA para elaborar, por exemplo, um estudo técnico preliminar, ou ainda um checklist para aquele indivíduo que vai exercer a função de fiscal técnico, de fiscal administrativo de um contrato administrativo. E tudo isso está ligado justamente a essa ideia, né, de termos uma ferramenta que consegue potencializar os nossos conhecimentos. Então, por exemplo, vamos falar no planejamento da contratação. Quando a gente pensa no planejamento da contratação, algoritmos de machine learning, por exemplo, né, podem ajudar a estimar preços de referência, podem ajudar a prever riscos de sobrepreço ou baixa competitividade no mercado, tudo com base no quê? Com base em dados históricos de aquisições, por exemplo. Também podemos usar para apoiar a definição, algum tipo de definição de exigências técnicas, diminuindo possíveis retrabalhos e falhas de formulação do edital. O Banco Mundial, em seu estudo chamado Public Procurement Data Analytics de 2017, já apontava a capacidade de análise avançada de dados para promover, por exemplo, maior eficiência
em processos de contratação pública. Quando a gente pensa na fase de seleção do fornecedor, eu confesso que eu fico um pouco ainda, eu sou um pouco mais cauteloso com relação à utilização da IA nessa fase, mas é possível sim se valer para poder auxiliar, por exemplo, na triagem de documentos, identificar inconsistências nas propostas, efetuar verificações de compliance, né, junto às empresas que estão participando do processo licitatório. Então, ao invés de a gente pensar em a gente procurar, por exemplo, uma palavra-chave, a inteligência artificial ela nos ajuda por meio do compreendimento do contexto do texto, né, localizando ali possíveis indícios de fraude, cláusulas suspeitas, cláusulas, né, ou itens na proposta que são suspeitas. E tudo isso vem sendo corroborado, né, a utilização da IA na licitação, por exemplo, pela CGU, pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União, que tem investido em técnicas de análise de dados para monitorar editais e propostas. Então, dessa forma, eles têm potencializado a identificação de conluios, por exemplo, e também de erros crassos ali por ocasião do processo licitatório. Eu, particularmente, coloquei, até porque eu acredito que seja um ponto muito interessante, quando a gente fala da fase de execução do contrato, eu coloquei no meu livro, no último capítulo do meu livro, um tema que eu denominei capítulo de temas especiais, né, o livro de gestão e fiscalização de contratos, eu falei sobre a aplicação da IA em apoio à equipe de fiscalização. E por que eu fiz isso? Porque, normalmente, nessa fase específica, a Lei de Licitações, a 14.133, ela aborda muito bem a fase de planejamento. A fase de seleção do fornecedor já estava bem estabelecido, já com base na 866, 10.520, RDC, etc. E quando a gente olha para a fase de gestão e fiscalização de contratos, a gente não teve muitos avanços. E, normalmente, quem vai desempenhar essas funções, gestor do contrato, fiscal técnico, administrativo, se for uma contratação TIC, né, sob a perspectiva do governo federal, fiscal requisitante, esses indivíduos normalmente não são da área jurídica. Eles não têm formação jurídica, né? Eles são da área requisitante e não têm uma formação específica de licitações. Embora o artigo 7º da Lei 14.133 imponha, né, a alta administração, o dever de fazer a gestão por competências e de qualificar todos aqueles indivíduos que vão fazer parte ali do processo de contratação pública, ainda estamos passando por um processo de adaptação, né, de organização, uma questão de adaptação cultural, né? Então, mudando a mentalidade do gestor público sobre a necessidade de qualificação. E muita gente hoje já exerce as funções de gestor e fiscal, por exemplo, e não sabe como fazer. E aí você pega, por exemplo, a inteligência artificial, pede para ela gerar um checklist, e ela gera esse checklist trazendo objetividade para aquele trabalho, que por vezes pode parecer aí um bicho de 7 cabeças. Exato. Professor, eu vejo aí você está trazendo aí várias vantagens, né, da utilização da IA, e agora eu vou colocar um pouco mais de pimenta aqui no nosso debate, que eu estou vendo, você é uma grande autoridade no tema, e eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui o nosso canal, se você ainda não segue o professor, está aparecendo aqui embaixo, ele já distribui muito conteúdo falando aí sobre inteligência artificial e vários outros temas, mas professor, vamos lá, e os riscos? Quais os riscos que tanto a administração ou os fornecedores correm hoje com a utilização, né, da inteligência artificial, sei lá, de uma interpretação errônea de uma informação? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente? Com certeza, Ricardo. Quando a gente pensa nos desafios, tá, eles se fazem presentes. A IA ela é uma ferramenta, como muitas outras que a gente tem à nossa disposição. Eu faço um paralelo com os meus alunos, que eu falo o seguinte: há quanto tempo a gente tem, por exemplo, o Excel à disposição? E quantos de nós sabemos utilizar o Excel? Né? Então, como qualquer outra ferramenta, há limitações. É fato. Um ponto central que eu costumo discutir muito com os meus alunos é justamente a questão da responsabilidade. Né? Se é uma decisão automatizada ou fortemente subsidiada por inteligência artificial, quem é que vai responder pelo erro ou pela irregularidade? É o gestor público? É o desenvolvedor do algoritmo? É a própria administração? Então, assim, quando a gente começa a pensar sobre a questão da responsabilidade, a gente começa a entender algumas preocupações que estão intimamente ligadas a essa questão. Nós, enquanto
gestores públicos, ocupantes de um cargo público. Estamos ali após prestar um concurso público, né, após sermos formados para tomarmos decisões, e, naturalmente, o gestor público vai ter contato com o público usuário, né, com aquele indivíduo que recebe o serviço público. Esse gestor público, ele não leva em consideração uma ótica meramente utilitarista de custo-benefício. Existem outros elementos que estão envolvidos na sua tomada de decisão, questões humanas, né, que fogem daquilo que o algoritmo pode trabalhar e perceber. Então, quando a gente se utiliza de uma ferramenta dessa para tomar uma decisão, a gente não pode terceirizar a culpa. Essa responsabilidade é nossa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gosto de ressaltar é que nós não podemos abrir margem para que a decisão seja feita por alguém que não o gestor público. A decisão final é do gestor público. E aí, para isso, ele tem que entender como utilizar a ferramenta de forma que ele possa aproveitar todos os seus benefícios sem ser substituído pela ferramenta. E um terceiro ponto, que eu acredito que também acaba sendo muito evidente, presente, e que por vezes a gente não presta muita atenção, e aí normalmente é quando dá problema, é quando a gente vira meme de internet, que é pegar as informações da inteligência artificial e, sem critério algum, replicá-las. Não adianta. Para eu falar de um tema específico, como licitações e contratos, dentro da ótica do direito administrativo, um direito não codificado, que toda hora tem uma mudança normativa, que tem um novo regulamento, que temos uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União sendo emanada semanalmente, diariamente, é natural que a inteligência artificial erre. Ela erre as referências, ela alucine e crie acordos que não existem, normas que não existem. E aí, se eu não tenho uma formação compatível, o mínimo de conhecimento para olhar aquilo que está sendo apresentado e verificar esses erros, eu acabo replicando esses erros. Mas é muito grave. Por quê? Porque quando a gente pensa no ato administrativo, né, o agente vai lá tomando a decisão, decidindo fazer algo, e ele erra, ele não está apenas errando como pessoa, ele está errando como Estado, ele representa o Estado. E aqui, os danos que podem ser causados a terceiros podem ser já responsabilização da própria administração pública, responsabilização objetiva, pode levar à responsabilização subjetiva, né, por meio da ação de regresso ao próprio agente público, e mais do que isso, pode também gerar o dano, e acho que esse é o mais importante, ao interesse público que está diretamente envolvido naquela questão. Sensacional, professor. Eu vejo que você está esclarecendo aí dúvidas de muitos, somente agora, né? Início de mandato aí de vários gestores, né? Fica esse receio, e agora, utilizar ou não? E você deixou bem claro, né? Não vamos terceirizar essa responsabilidade, né, professor? E aí eu quero te pedir Exatamente. também, professor, que a entrevista, quando é boa, é assim, o tempo não me ajuda muito, né? Para que você deixe dicas, tanto para o fornecedor que eventualmente tem o receio de utilizar a inteligência artificial aí sei lá, na leitura do edital, na leitura ali dos documentos, como também para o gestor que está chegando agora. Por favor, professor. Tá ótimo. Então, Ricardo, o que a gente tem que ter em mente aqui? Primeira coisa, e eu sempre dou ênfase nessa questão. Nós temos que estar qualificados para utilizar a IA. Né? Então, não é só saber utilizar a ferramenta. Ah, não, eu sei utilizar a IA aqui para fazer uma mensagem para minha esposa de aniversário de casamento, então eu sei fazer uma licitação. Não é assim que funciona. Né? Inclusive, não recomendo nem que utilize a IA para fazer mensagem para a esposa. Mas eu tenho que estar qualificado, principalmente com relação ao tema de licitações e contratos. Eu tenho que ter uma noção boa desse tema. Então, se eu pretendo participar de um processo licitatório, tá, ou um processo de contratação direta, eu tenho que ter uma noção da Lei 14.133 e dos regulamentos ligados ao ente federativo no qual eu pretendo contratar, com o qual eu pretendo contratar. Já com relação ao representante, né, do órgão, da entidade, da administração pública, ele tem que qualificar o seu pessoal para que esse pessoal possa se valer da utilização dessa ferramenta, né, com eficiência e mitigando também os riscos que existem naturalmente na sua utilização.
Professor, eu vejo aí você bem colocando, né, a importância da qualificação, né? Porque a gente não pode ficar preguiçoso porque chegou aí a tecnologia, né? A gente tem que ter o conhecimento. E gostei da dica aí, viu, pessoal? Vocês virem nada de usar inteligência artificial para mensagem. Não é isso? Para o namorado, para a namorada, para a esposa. Não façam isso. Professor, eu vou pedir para que você reforce aí também. Tá aparecendo aí o seu Instagram e deixe o convite. Eu sei que você presta consultoria também para empresas, para órgãos, creio eu também, e treinamentos, professor. Por favor, fale um pouquinho também do seu trabalho para que o pessoal, já que é a primeira vez que você está aqui, que conheça um pouco mais aí do professor Jader. Tá ótimo, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Agradeço o Boletim Diário também pelo espaço. Eu ministro cursos na área de licitações e contratos, consultoria também. E nós temos hoje, eu estou hoje disponibilizando alguns cursos, principalmente na área de planejamento e na área de gestão e fiscalização de contratos. Então, a gente faz aquela revisão teórica para ensinar a base do conhecimento de licitações e contratos, e depois a gente vem ensinando como utilizar essas ferramentas na prática, né? Como desenvolver os prompts, os comandos, como revisar o documento, o texto que foi gerado, para ver se cabe ou não algum tipo de ajuste, e aí, com certeza, dão liberdade para os alunos poderem trabalhar. Tem mais informações lá no meu Instagram, e também aqueles que desejarem mais informações podem mandar uma mensagem lá no direct, que a gente responde de bate-pronto, tá bom? É isso aí, professor. E eu vou deixar a dica aqui também que ele responde mesmo, viu, gente? Se você está conhecendo agora o professor pela primeira vez, pô, olha quanto conteúdo. E lembrando que essa é só a primeira participação dele, com certeza ele irá voltar. Se você quer aí mais conteúdos como esse, não deixe de seguir aqui a Forset, @licitaforset em todas as redes sociais. Se você não é inscrito ainda no nosso canal aqui do YouTube, já clica aí para que você possa nos seguir, ative o sininho para você receber informações como essa. Olha que vídeo legal, um vídeo prazeroso aí de uma coisa que é a realidade. Professor, eu agradeço mais uma vez, em nome de toda a família Forset, seu tempo, a sua disponibilidade, e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor! Até a próxima, Ricardo. Obrigado, pessoal da Licita Forset. Espero revê-los em breve aqui numa próxima oportunidade.